E a gente começa te contando que políticos aqui do Paraná participaram do ato em apoio a Jair Bolsonaro em São Paulo. O discurso do ex-presidente foi marcado por críticas à investigação da Polícia Federal e ele também negou qualquer tentativa de golpe de Estado. A manifestação reuniu milhares de apoiadores do ex-chefe do Palácio do Planalto. A mobilização foi convocada por Bolsonaro e ocupou aproximadamente 6 quarteirões da Avenida Paulista. De acordo com os organizadores do evento, mais de 700 mil pessoas compareceram à manifestação. Mas até o fim da noite de ontem, a Polícia Militar não tinha divulgado uma estimativa oficial de público. Além do público em geral, vários políticos participaram do ato, entre eles alguns parlamentares aqui do Paraná. Pelo menos 4 deputados federais do estado marcaram presença em São Paulo. Pedro Lupion, do Progressistas, Sargento Faur, do PL, Felipe Barros, também do PL, e Giacobo, do PL. Além deles, também esteve na manifestação o prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, do PL. Eles registraram alguns momentos dessa mobilização e postaram nas redes sociais. Vamos conferir, então, esses registros. Todos sabem o quanto ele é pontual. Faltam 2 minutos para ele subir. Quem está acompanhando a gente pelo nosso canal do YouTube, Jovem Pan Grupo RIC, vê aí as fotos dos representantes políticos aqui do Paraná participando dessa mobilização. Alguns na parte de cima do palco, outros já embaixo junto com os manifestantes. Olha, quem também participou foi a ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro, e também os governadores Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Romeu Zema, do Novo, o Ronaldo Caiado, de Goiás, e Jorginho Melo, de Santa Catarina. O ato em São Paulo também foi alvo de críticas. A deputada paranaense Gleisi Hoffmann, que é a presidente nacional do PT, fez uma publicação nas redes sociais dela comentando essa manifestação. Abre aspas. Bolsonaro quer levar seus seguidores para a cadeia também. Essa é a única explicação para convocar um ato ilegítimo em defesa do Estado Democrático de Direito, quando ele está sendo investigado justamente por articular um golpe de Estado. Nunca é demais lembrar que esse grupo, marcado por perseguir ministros do STF, pedir intervenção militar e fechamento do Congresso, atacaram a Constituição no quebra-quebra do dia 8 de janeiro de 2023. Representantes do verdadeiro risco para a democracia brasileira não podem ser normalizados, fecha aspas. Jair Bolsonaro é alvo de uma investigação da Polícia Federal por envolvimento num suposto plano para dar golpe de Estado no fim de 2022. De acordo com ele, a suspeita da Polícia Federal é infundada. Vamos ouvir então um trecho do discurso de Bolsonaro durante esse evento em São Paulo. Por que continuam me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tem da santa paciência. Golpe usando a Constituição. 2024 agora. Temos eleições municipais. Vamos caprichar no voto. Em especial para vereadores. E também, eu quero dizer, para prefeitos também. E nos preparemos para 26. O futuro a Deus pertence. Durante a fala, Bolsonaro também pediu para os deputados e senadores apoio a um projeto de anistia para os presos pelos ataques do dia 8 de janeiro às sedes dos 3 poderes. O ex-presidente disse que não concorda com quem depredou o patrimônio público e que quem o fez deve pagar. Mas ele ressaltou que as penas aplicadas até o momento fogem ao mínimo da razoabilidade. Vamos lá. A primeira pergunta é: quantas pessoas tinha na Paulista? E ela é muito importante porque qualquer análise parte do número de pessoas, independentemente da posição que você se encontra. Há 3 dados. Os organizadores falam em mais de 1 milhão de pessoas. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, traz o dado de 750 mil pessoas. Ontem, no fim da noite, o secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, postou no Twitter dele esse dado, 750 mil pessoas e nenhuma ocorrência relevante. Isso também é importante. A esquerda se apoia ali em desmerecer esse número, dizendo que é o número do Tarcísio de Freitas, que é o número do Guilherme Derrite, que é o número da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Olha, eu confio muito na Polícia Militar do Estado de São Paulo, é uma polícia que historicamente já protagonizou lutas importantes neste país, e o número é da corporação, é da instituição. Nós temos que parar com essa coisa no Brasil de se confundir CPFs e CNPJs. É a Polícia Militar do Estado de São Paulo que está dizendo o dado, não são pessoas.
Há pessoas ali dentro da polícia que são de várias matrizes ideológicas. Várias. A gente de esquerda no meio militar. É só ver aí o comando do exército atual. Então para com isso. O número é da instituição que sempre divulgou dados oficiais. É importante ressaltar isso. E há um terceiro dado da Universidade de São Paulo que conta ali 185 mil pessoas, de acordo com um monitor lá que eles têm. Independentemente do dado que você acredite, se filie, é muita gente. A manchete é: centenas de milhares de pessoas estavam na Paulista em um evento convocado por um homem. Por que é isso? Claro que teve ali ajuda de mobilização dos apoiadores, mas o evento é de Jair Bolsonaro. Foi ele que fez o vídeo principal, foi ele que pediu para não se levar cartazes e outros pedidos, e os manifestantes atenderam. O palco principal, do discurso principal, era ele, a esposa, alguns dos filhos, nem todos foram, ou seja, a família dele, e 3 governadores. Tarcísio de Freitas de São Paulo, Romeu Zema de Minas Gerais e Ronaldo Caiado de Goiás. Esse foi o ato principal. Porque em atos como esse, e eu já cobri muita manifestação de rua, o que a gente vê é um monte de deputado falando, de senador falando, de gente falando. Ninguém quer perder a chance de fazer um discurso para uma multidão num dos principais palcos políticos do país. Mas o ato foi reduzido no número de falas e tinha muita gente lá na Paulista. O que a gente começa a compreender a partir de agora? Primeiro, que frustrando a expectativa de antibolsonaristas, ele levou muita gente para a Paulista. Para mim, não houve surpresa, porque as pesquisas, as urnas e o termômetro mostra que a sociedade está polarizada. Então ele não é cachorro morto, como se diz aí. Ele levou muita gente para lá, mostrou força política. Se isso vai ter impacto nos julgamentos que estão em curso, nas investigações que estão em curso, a gente não sabe, temos que aguardar agora. Mas está claro que ele ainda tem muito apoio popular, mesmo com toda essa desconstrução que parte da mídia tem feito em relação ao nome dele, as investigações por joias, por incomodar baleia, por cartão de vacina. Eu não vi nenhuma investigação até agora por ele desviar milhões. Não vi, pode ser que tenha, podem trazer aí. Mas até agora é por incomodar baleia, é pelo cartão de vacina, é por joias que eram ou não presentes de outros países a ele. Enfim, é isso. Então, daqui a pouco aparece mais alguma coisa. Mas não sabemos se isso vai ter impacto ou não nessas investigações. Mas o fato é que Bolsonaro segue vivo no imaginário popular, e a direita começa a refazer o caminho de ganhar as ruas. Eu acho que talvez essa seja a principal preocupação do governo Lula e da esquerda nesse momento. Eles voltaram para as ruas, fizeram uma manifestação muito grande. E, Pedroso, você fez durante muito tempo movimento de rua e sabe que as manifestações começam e tendem a ficar maiores. Porque aí a pessoa que não foi nessa olhou, olha, tinha muita gente. Então, na próxima eu vou. Não sei se tem calendário, não temos que acompanhar os próximos passos desse grupo, mas mostra um Brasil polarizado e mostra que a população está conectada no que está acontecendo. Os ministros não estão tomando as decisões do gabinete e ninguém está acompanhando. Então mostra que as pessoas estão vendo tudo o que está acontecendo. Sobre os atos de ontem, quero chamar a atenção para alguns pontos. Aproveitando e desdobrando o dado que o Mark trouxe relacionado à quantidade de participantes, mesmo para aqueles que pegam o dado da USP, dos 185 mil, que usam isso para tentar reduzir, eles não leram o relatório inteiro. Se eles tivessem lido o que foi divulgado ali pelo professor Pablo Ortelhado, que coordena essa ação, teria visto ali que essa foi a maior manifestação desde que esse núcleo monitor começou a acompanhar esse tipo de ação. Mas daí isso, quem usa o dado para divulgar, para tentar minimizar, não fala. Então o que é importante? Foi uma manifestação enorme. E para além de você pensar, meu Deus do céu, o que pode de fato ali ter contado esse ou aquele,
o mais importante é que agora parte do jogo político se altera. Primeiro local que esse jogo político deve se alterar, no Congresso Nacional. Você tinha ali uma base dos deputados muito sensibilizada, seduzida ali pelas emendas, seduzida pelo poder da caneta, seduzida pelo poder do orçamento arrombado. É isso. Então agora esses deputados, eles talvez lembrem que em pouco mais de 2 anos e meio, eles estarão enfrentando as urnas. E muitos deles se elegeram com o apoio do Jair Bolsonaro, se elegeram com o voto da direita, e talvez essas benesses pontuais vindas do orçamento, talvez elas não sejam suficientes para a manutenção do poder. E aqueles que sonham em disputar as eleições este ano, em 2024, perceberam que talvez se afastar daquele que já lhes foi um grande cabo eleitoral possa fazer falta. Enfim, parte da direita que se sentia razoavelmente órfão nessa questão política, não sabia quais rumos tomar, sabe agora que a população, essa sim, esteve ali aderindo e manifestando seu apoio. E, Mark, vale a gente salientar aqui que aquelas pessoas que foram mesmo... ou melhor, foram independentes do terrorismo que foi implantado por alguns, porque vale a gente lembrar aqui, muitos ainda vivem sobre o temor do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Ninguém tinha certeza se parte dos organizadores, dos mobilizadores, das pessoas que se dispuseram a estar lá, não poderiam em algum momento ser processados e acusados de antidemocráticos, como foram por alguns militantes e por alguns jornalistas. Enfim, a manifestação é enorme, ela tem um potencial de colocar ali muita fervura no caldeirão do Brasil, e eu imagino que a partir de agora nós teremos sim esse calendário de outras mobilizações, principalmente no que tange às ações da justiça. Mas enfim, o jogo ele não tem nada de monótono nesse momento. E é importante também falar aqui, Pedro, sobre o tom da fala do presidente no discurso. Você veja que foi um Jair Bolsonaro moderado. Muita gente apostava que iria ter aqueles rompantes. Ele não citou nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, ele nem falou do Supremo, ele se defendeu, falou do próprio governo, e disse ali que não cometeu nenhuma ilegalidade. E a defesa dele, do ponto de vista jurídico agora, é interessante, porque ele diz o seguinte: olha, me acusam de um golpe de Estado, mas eu estaria usando a própria Constituição. A Constituição diz o quê? Que o tal estado de sítio, que a minuta previa, tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional. O presidente até faz o decreto lá, mas o Congresso imediatamente tem que se reunir para aprovar e deliberar se aquilo continua ou não. Então, ou seja, entre aspas, seria um golpe que o Congresso, que é composto por representantes eleitos, participaria. E ele deixou claro que tudo isso é um absurdo muito grande. Ponto 2. Um golpe que foi filmado, monitorado. Aliás, todas as acusações contra Bolsonaro são assim, Ele é o golpista mais transparente que existe no mundo. Porque lembra uma confusão com o Sérgio Moro? Também era uma reunião filmada, veio à tona depois a tal reunião, agora também veio essa reunião filmada, e ele usa a ironia para tratar esse assunto, e nega qualquer tipo de organização nesse sentido. Vai ter esse processo judicial agora que ele vai ter que responder, importante que ele responda também nos autos, e a gente vai acompanhar no que vai dar tudo isso. Mas me chamou a atenção o tom da fala do presidente, moderado, e tentando pacificar, coisa que outros não fazem. Ele não falou do Lula. Ele não citou o nome Lula no discurso dele. O Lula, toda vez que pega o microfone, fala do Bolsonaro. A herança maldita, e nós agora não somos mais genocidas, e aquelas coisas todas que o Lula anda falando por aí. Então ele não citou o nome do Lula, não falou em Supremo Tribunal Federal, e pediu uma unificação nacional no sentido de o Brasil ir para frente, E a disputa vai continuar. E esse discurso, eu vi ali a deputada Gleisi falando, ato ilegítimo. Por que ilegítimo? Você pode não concordar com as pessoas que ali estão, mas é da democracia que tantos dizem defender, as pessoas poderem sair às ruas usando as cores que elas quiserem e fazer as defesas democráticas que quiserem. Ali as pessoas pediam liberdade de pensar. Isso, talvez o que tem incomodado pessoas da esquerda seja as bandeiras de apoio a Israel. Acho que talvez isso tenha incomodado. Ali não tinha ninguém que apoiava terrorista do Hamas. Talvez isso tenha incomodado muita gente. E o Pedroso tocou num ponto importantíssimo. As próprias pessoas que lá foram não sabiam se podiam ter infiltrados, se podiam ter pessoas que nem infiltrados
eram, mas no sentido de, né, serem descontroladas e partirem para vandalismo, para depredação, para qualquer coisa desse sentido, né? E não houve nada, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o ato foi pacífico. Então esse é o cenário no momento, essa vai ser a notícia do dia hoje, né? Ela vai desdobrar durante toda a semana e eu estou curioso para saber como será amanhã, terça-feira, quando tem sessão no Congresso Nacional, a repercussão disso tudo, porque, Pedroso, vamos lembrar aqui, nós temos um processo de impeachment protocolado contra Lula no Congresso, e agora tem gente na rua. Processo de impeachment são duas coisas. Questão jurídica, já há um protocolo formal sobre isso, e povo na rua. Não acho ainda que ele vai avançar, não acho, mas estou curioso para saber como o Congresso vai tratar isso. Eu acho que tem repercussão. Tem repercussão, peraí. Não é uma quantidade desprezível de pessoas. E eu vi alguns militantes da esquerda comparando com os atos do impeachment, né, do pedido de impeachment da presidente Dilma. Parece que eles inconscientemente, Mark, têm esse fantasma na cabeça. Mas vale dizer que a foto comparativa é do ápice das manifestações pelo impeachment. Nesse caso, é a primeira manifestação convocada pelo Jair Bolsonaro que ele se faz presente fora do poder. Não tem ninguém no poder ali aderindo. Você não teve uma máquina pública nessa mobilização. Enfim, é de causar susto e de deixar desconfortável, Mark, aqueles deputados que talvez estão pensando em tirar a assinatura do pedido de impeachment pelos 20 bilhões liberados pela caneta do governo. Só para registrar aqui, né, os deputados paranaenses que lá estavam, que foram registrados aí, até apareceram nas imagens aqui da nossa reportagem, foram Felipe Barros, deputado Faur, Lupion e Jacobo. São os deputados que lá estavam na Paulista aqui do Paraná. Agora 7h21. Repita.